Logo de início ficamos sabendo que Gabriela não precisa permanecer presa ao voto de não se casar. Pela lei de Moisés, Gamaliel, como pai, tem autoridade para invalidar esse voto se discernir que ele não é proveitoso para a filha. Gamaliel entende também a motivação íntima. Ela assumiu esse compromisso porque não queria unir-se a nenhum homem que não fosse Paulo. Gabriela, porém, declara que sua escolha é permanecer livre para dedicar-se totalmente à obra de Deus. Rod desabafa Gamaliel e comenta que, na verdade, acha que Gabriela deveria ir atrás do irmão, pois é evidente que os dois se amam. Em seguida, Rod se afasta e Gabriela corre atrás dela. Surge então Jonatas em confronto com Rod. Ele provoca, demonstra desrespeito e ainda ofende o irmão dela, chamando Paulo de Saulo. Rod corrige com firmeza: não é mais Saulo, agora é Paulo, e questiona que tipo de homem de Deus Jonatas pensa ser. Ele ironiza devolvendo: olha só quem fala, a mulher mais virtuosa de Tarso. Rod avança para encará-lo, mas Gabriela intervém segurando e dizendo que não vale a pena. Jonatas despeja desprezo sobre Gabriela, sente pena dela porque, segundo ele, Saulo a abandonou e deixou a irmã problemática para que ela tentasse consertar sozinha. Logo depois, Rod apresenta Gabriela a Berenice e a Agripa, filhos de Herodes. Agripa as conduz para uma festa que ferve no palácio. Rod, cheia de exuberância, diz que pode não ter nascido em um palácio, mas seu espírito certamente é de realeza. No ambiente festivo, Agripa apresenta Fábio. Ele demonstra imediato interesse por Rod. Ela pede que ele busque uma bebida e sai em seguida com Agripa. O procurador, Comano, fica encantado não apenas com o clima, mas especialmente com Gabriela, aproxima-se e solicita que fale sobre o Deus dela. Gabriela pergunta o que exatamente ele deseja saber, e Comano responde que qualquer coisa serve, desde que possa ouvi-la falar. Nesse momento o soldado Brutus chega notificando o procurador de um problema no templo. Um soldado romano afrontou o povo e ficou nu diante de todos. Comano acha a cena divertida enquanto o transgressor é levado por outros soldados. Caifás, indignado, afirma ao procurador que aquilo é um insulto sem precedentes cometido por um romano em sua própria cidade e exige reparação. Quer punição para o soldado. O sacerdote Ananias reforça que se nenhuma medida for tomada, outros se sentirão autorizados a repetir a afronta e o imperador concluirá que o representante enviado é fraco. Comano manda que Ananias retire suas palavras ou ele, e não o soldado, será punido. Félix intervém, advertindo que Ananias é o sumo sacerdote e que a situação pode escalar gravemente. Comano tenta amenizar diante da multidão, diz que foi apenas uma brincadeira e promete que não se repetirá. Ainda comenta a Félix que, ao que parece, nem tudo que diverte os romanos diverte aquele povo. Rod, em outra conversa, diz a Agripa que a experiência foi ainda melhor do que em seus sonhos e pergunta quando voltarão a se ver. Agripa responde que não sabe, precisa resolver assuntos e depois regressar a Tiberíades. Ela insiste para acompanhá-lo, ele apenas diz que a chamará mais tarde. Enquanto isso, Comano retorna ao salão em gargalhadas e ordena a Félix que coloque o soldado por um tempo no cárcere e depois o solte. Rod confessa a Agripa que se deitou com ele achando que isso provaria o quanto ela queria algo mais. Mas Agripa deixa claro que aquilo não pode lhe dar o que ela espera. Ela fica abalada. Gion informa a Gabriela e a Gamaliel que os apóstolos estão na cidade. Gabriela se enche de alegria ao saber que Paulo também chegou. Rod chora em particular e promete a si mesma que vai fazer Agripa gostar dela. Nataniel comunica ao pai que o Sinédrio pediu uma reunião urgente. Gamaliel, em alguns momentos, diz a Gabriela para acompanhar Rod até os apóstolos. Gabriela e Rod chegam ao local onde apóstolos e discípulos estão reunidos e ouvem Paulo relatar o que enfrentou após ser apedrejado. Foi arrastado para fora da cidade e dado como morto. Contudo, algo inesperado ocorreu. Apesar da perseguição, surgiram discípulos naquele lugar. Eunice e sua mãe Lloyd cuidaram dele com a ajuda de Barnabé. Eunice contou que o filho estava preparando tudo para que Paulo e Barnabé deixassem a cidade em segurança. Paulo explica que quanto mais os perseguidores os maltratavam, mais o povo daquela região se surpreendia com a fé demonstrada e desejava conhecer o Deus deles. Gabriela observa Paulo com profunda admiração. Rod provoca dizendo para ela fechar a boca porque está evidente que ainda é apaixonada por ele. Em seguida, Rod se aproxima do irmão feliz e brinca com ele. Paulo expressa que estava com muita saudade dela. Rod, desconfiada, pergunta se só dela, olhando para Gabriela. Paulo lança um olhar rápido para Gabriela e responde que, na verdade, de todos eles. Barnabé relata que em Antioquia reuniram a igreja para informar tudo o que Deus havia realizado, incluindo a abertura da porta da fé aos gentios. Paulo continua:
permaneceram bastante tempo lá com os discípulos até que alguns vindos da Judéia começaram a ensinar a necessidade da circuncisão. Prócolo diz a Paulo que apenas transmitiu o que lhe ensinaram. Paulo retruca que o problema é o tumulto que isso tem causado, fomentando contendas na igreja. Eles têm alcançado gentios pela fé, através da nova aliança selada no sangue do Filho de Deus. Questiona se é realmente indispensável impor a circuncisão, já que esse rito vinha da lei de Moisés. Barnabé reforça que por causa dessa dúvida convocaram aquela assembleia para resolver a questão de uma vez. 2 homens presentes na reunião afirmam que seguiram tudo o que lhes foi ensinado, foram inclusive batizados. Se eles estão cumprindo a parte deles, perguntam por que os gentios não podem fazer o mesmo e observar as leis, afinal essas normas não procedem dos homens, mas de Deus que as entregou a Moisés. Enquanto isso no Sinédrio, Caifás pergunta até quando permitirão que o templo seja desrespeitado. Jonatas declara que depois do ocorrido qualquer gentio vai achar-se no direito de insultar a casa do Senhor, e culpa a seita, que tem feito discípulos até entre os pagãos. Caifás concorda, temendo que Roma se sinta autorizada a continuar assim devido aos cristãos. Gamaliel intervém para que não culpem os cristãos pela irreverência do procurador. Jonatas reage dizendo ao sumo sacerdote que possui informações graves sobre os seguidores do caminho. Os líderes estão ali mesmo após a morte de um e a prisão de outro, que, para piorar, fugiu. Caifás afirma que isso evidencia como são usados para desafiá-los. Jonatas exige saber quando colocarão ordem no povo diante dessa seita. Gamaliel pede que pare com a implicância contra eles. Jonatas insiste que a seita é contrária às leis de Moisés. Caifás acusa Gamaliel de estar sempre defendendo o grupo. Jonatas então lança uma ofensa pessoal. Sugere que agora, porque a filha de Gamaliel anda com a adúltera, referindo-se à irmã de Paulo, ele estaria ficando mais flexível com as leis. Nataniel intervém exigindo respeito ao presidente do Sinédrio. Tomado de ira, Gamaliel questiona como Jonatas ousa. Subitamente sente-se mal, quase cai, e é amparado pelos braços de Nataniel. De volta à Assembleia com os apóstolos, Paulo declara que Jesus não veio para transformar outros povos em judeus, mas para salvar a todos. Pedro pede calma, dizendo que não resolverão nada em tom exaltado. Paulo insiste, para que exigir circuncisão? Transformou-se em ritual cultural deles, mas agora vivem outra aliança no sangue do Senhor Jesus. Nataniel informa a Gabriela que o pai passou mal. Ananias diz ao procurador que Gamaliel está colocando todo o sinédrio contra ele. Félix explica a Comano que Gamaliel é pai da jovem que tanto lhe agradou, Gabriela. Comano decide que vai desfazer o mal-entendido falando pessoalmente com Gamaliel. Gabriela comenta aliviada que o pai deu um susto em todos e temeu perdê-lo. Paulo tranquiliza dizendo que não foi dessa vez. O velho é forte, arrancando risos gerais. Gamaliel pergunta se Paulo viajará novamente. Paulo responde que voltarão para Antioquia. O procurador então chega à casa de Gamaliel e exclama: então é aqui que a bela Gabriela mora. Beija a mão dela e confessa: você não sai dos meus pensamentos desde mais cedo. Paulo desaprova o que presencia, demonstrando seu incômodo. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal. Muito obrigada por acompanhar os nossos resumos e ficar por dentro de tudo que rola nas novelas. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Nos vemos no próximo resumo. Até lá!